Olá, mais uma vez nós aqui falando sobre a profecia do domingo. E esse domingo é o 20º domingo do tempo comum, estamos caminhando aí, falta 14 domingos para a gente acabar o tempo comum, que são 34 domingos, e nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante. O Evangelho de Jesus Cristo, ele traz, da profecia do domingo, esse é o assunto, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele fala, aqui a igreja escolhe Mateus 16, versículo 13 a 20. É aquela passagem, tem duas coisas importantes desse Evangelho. Primeiro, Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos, e vós, quem que o povo fala que eu sou? É importante, né? Essa pergunta de Jesus é extremamente informativa. Para a gente saber quem que nós somos, nós temos que perguntar para as pessoas que estão mais próximas de nós. E depois Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro fala, você é o Filho de Deus, o Messias, aquele que há de vir. E ele institui então a igreja para Pedro, né? Em cima de Pedro. Pedro, tu és pedra. Por causa dessa resposta, porque o Pai que te revelou, Jesus fala isso. Pedro, eu te instituo, sobre ti edificarei a minha igreja, fundarei a minha igreja. E Jesus coloca um grande desafio para Pedro. E isso daí eu digo assim que é a chave da nossa formação enquanto humano. Eu te darei as chaves do reino do céu. Jesus é louco e profeta. Todo louco é muito profeta. E Jesus coloca as chaves do reino dos céus para Pedro. Será que você colocaria a chave do seu carro para o seu filho? Você daria a chave da sua casa para uma pessoa que você está conhecendo agora? Você daria a chave do seu cofre, ou melhor, a senha do seu computador para alguém, ou dos seus e-mails para alguém? Jesus deu a chave do reino dos céus e disse a Pedro assim, ó, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Lá, na primeira leitura, para a gente fazer conexão e a gente achar a profecia com o Evangelho, está Isaías, capítulo 22, ele também fala de Deus, do Senhor, que fala a Sóbina, que era administrador do palácio na época. Ele fala que deu o poder da administração para esse cara, Sóbina. E ele falou, eu farei levar aos homens a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Então a profecia aqui cheira a chave, porque a primeira leitura e o Evangelho fala da chave. Você como pai, você tem a chave dos seus filhos. A chave daquilo que pode entrar, daquilo que não pode entrar nos seus filhos. Você tem a chave da esposa e você, esposa, tem a chave da vida do marido. O que pode entrar, o que não pode. O que pode ser falado, o que não pode. O marido não tem liberdade para ir onde quer. Ele precisa, para sair, falar com a esposa, porque a esposa tem a chave, inclusive das perninhas e da própria liberdade dele. Trancar ou abrir, ou sobretudo trancar, não é limitar a liberdade, é deixar a liberdade inteligente, quando a gente repreende e quando a gente fala não, inclusive para os filhos. O professor também, de uma forma ou de outra, tem a chave da vida dos alunos, pelo menos momentaneamente, quando ele está ali com os alunos. Agora, o problema da nossa vida não é nem trancar demais, por exemplo, os pais em relação aos filhos, mas deixar tudo aberto. Tem chave, mas essa chave ficou enferrujada, você até perdeu a chave porque você não usa. O que Deus está falando com você hoje? Deus está dizendo assim, se eu dei as chaves do reino dos céus para Pedro e dei autoridade para ele, para aquele que tem autoridade aqui na terra também ele tem um tipo de chave. O pai tem autoridade, chave para os seus filhos. E Deus está dizendo assim, ó, essa semana eu quero te ensinar a você abrir e fechar quando tem que abrir, quando tem que fechar, com sabedoria. Por isso que em Romanos capítulo 1, que é a segunda leitura, Paulo já começa a dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Ele começa a louvar a sabedoria, a riqueza e a ciência de Deus. Sabe, o que você pai precisa, você que tem as chaves da vida do seu filho, você precisa da ciência de Deus. Ele começa a falar, ó profundidade, sabedoria e ciência de Deus. É uma sequência em Romanos. Por que ele começa a falar de profundidade? Porque para você ter a sabedoria, você precisa ser profundo em Deus. Tendo a sabedoria, logo depois você vai colher a ciência de Deus, que é um pouco diferente. A ciência, ela é uma sabedoria muito mais técnica, muito mais dentro de uma certa situação que precisa ser resolvido, que
que precisa ser falado não, que precisa ser explicado, que precisa ser estudado. Essa situação específica é necessário que tenha a ciência, mas para você ter a ciência de Deus, você precisa ter a sabedoria. Para ter a sabedoria, você precisa ser profundo em Deus. Não existe pai que educa bem se não é profundo em Deus. Porque se você não é profundo em Deus, você vai ter um molho de chaves. Ou você vai abrir demais, ou você vai fechar demais. E é onde nós estamos aí, nesse tempo que nós estamos vivendo, começo do século XXI, nós geramos a pior e a mais frágil geração de adolescentes e jovens que existiu na história da humanidade. Jovens fracos, jovens de uma sociedade líquida, ou seja, que passa, que escorre, que evapora rápido. Jovens muitas vezes sem sentido. A profecia de Deus para você hoje, você pai, é que renove o teu jeito de usar as chaves na sua família. Deus te abençoe.